nesse início de noite. O tema, o Evangelho como resposta ao coronavírus. Eu pensei em tantos textos, tantos evangelhos, tantas epístolas, e acho que para mim a que mais fala a respeito do Evangelho é o que o Paulo fala à igreja aos Efésios, né? E é essa carta que eu quero me atentar com vocês nessa noite, né? É a carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, a carta aos Efésios. Logo no capítulo 1, a gente vai ficar no capítulo 1, Paulo vai relatar o que é realmente o Evangelho. Então a gente vai se atentar a isso e eu creio que o Evangelho tem resposta para tudo na nossa vida. Eu creio que o Evangelho ele tem resposta para as nossas maiores crises, para as nossas maiores dificuldades. O Evangelho tem resposta, né? Talvez a gente tenha vivido em crises por não se apegar realmente ao Evangelho, né? Nós temos vivido cada dificuldades e a crise de fé que nós temos vivido nos últimos tempos, talvez é porque nós não conhecemos ou não se apropriamos realmente do Evangelho de Jesus Cristo. E muitas vezes é falha nossa, é a nossa natureza humana faz com que nós sejamos assim. Se você vê ao longo da história da igreja, ao longo da história da própria palavra de Deus, homens de Deus tiveram crises de fé também. Mas é quando nós nos apegamos às escrituras é que essa fé é firmada. E mesmo diante do título que o Henrique me passou e passou para todos, eu coloquei uma espécie de subtítulo, né? Eu coloquei como aonde está a nossa esperança? Né? Hoje se fala de tanto de esperança, esperança em que a economia vai melhorar, esperança em que políticos vão governar melhor nosso país. Nós colocamos a nossa esperança em tantas coisas, menos naquilo que realmente nós temos que colocar, que é no Evangelho, que é em Jesus Cristo. Então, essa é um subtítulo, mas é uma pergunta. Onde está a nossa esperança? Onde você está colocando a sua esperança? Em homens? Em políticos? Em economia? Em médicos? No que nós estamos colocando a nossa esperança? Então, nós vamos se apegar e nós vamos desenvolver essa ideia de onde está a nossa esperança. E a primeira coisa que eu quero meditar, pensar, é que a crise que nós vivemos hoje só trouxe à tona aquilo que nós já estava vivendo, uma crise existencial. Né? Aquilo que a igreja já estava vivendo nos últimos séculos, que é a crise existencial, a crise de que para que nós viemos para esse mundo? Por que nós estamos aqui e para onde nós iremos? Talvez essa é a grande pergunta que cerca a humanidade desde os tempos mais remotos, é da onde que nós viemos, por que nós estamos aqui, para onde nós estamos indo. Essa é a pergunta que muitos filósofos fizeram, tentaram buscar, tentaram compreender, e ainda essa pergunta ela continua permeando nossos pensamentos. Mas aquele que realmente foi alcançado com o Evangelho, ele já não entra mais nessas crises de onde eu vim, por que eu estou aqui, para onde eu estou indo. Ele tem uma certeza. Paulo, quando ele vai começar a relatar o Evangelho, é uma certeza, não é uma coisa assim, talvez vocês vão ter, talvez vocês tenham salvação. Não, é uma certeza, vocês estão salvos em Cristo Jesus. Então, o Evangelho é certeza para nossas vidas. E voltando ao que eu estava dizendo, a crise que nós vivemos hoje, na questão da crise da pandemia, da crise econômica, só trouxe a realidade, aquilo que nós já estávamos vivendo, que é a crise existencial. E se nós pensarmos no mundo, né, o mundo ele vive dessa crise. Se você perguntar para qualquer pessoa por que você existe, para onde você vai, ela vai ter uma crise, ela não vai saber responder. Mas o que me traz mais medo é que a igreja tem vivido isso. A igreja é ela que teria a resposta, mas ela não está tendo mais a resposta para essa crise. Ela mesma está diante de uma crise que ela nem sabe o motivo porque ela é igreja. Então essa crise existencial tem trazido a nós
essa crise da pandemia tem trazido a existência, a realidade, à tona, a nossa crise de fé, a crise de fé da igreja em si. Então, acho que é hora de nós começarmos a refletir. Por que nós estamos diante de uma crise existencial? Nós, igreja, eu digo como igreja, o mundo ele está em crise, sim, isso é notório, isso não é de hoje, mas a igreja em si. Por que a igreja em si está vivendo nessa crise existencial? Por quê? A resposta na palavra, a resposta nas escrituras, a resposta no evangelho. E por que nós estamos vivendo uma crise como essa? E somente o evangelho tem a resposta. Você pode buscar em filósofos, você pode buscar em pessoas, você pode buscar em pensadores dos nossos tempos ou dos tempos dos séculos atrás. Eles vão tentar responder, mas nunca chegarão a uma resposta, porque só o Evangelho tem a resposta para as nossas crises existenciais. Só o Evangelho tem resposta para nós. Não só para nós, mas para todas as pessoas. Por isso que a gente tem o dever, como igreja, anunciar o Evangelho. Né? Há quem diga que o evangelho é um mendigo buscando pão e encontrando outro mendigo e dizendo, oh, ali também tem pão para você. Né? E nós somos esses daí, pobres mendigos que foram encontrados por esse evangelho e que agora temos o dever de anunciar a outras pessoas aonde encontrar pão, aonde encontrar salvação, aonde encontrar a certeza de uma existência, uma certeza de um futuro. Esse é o evangelho que nós temos que viver e pregar. Então, nós vamos se atentar no texto base, que é Efésios, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. Né? Paulo escreve essa carta, essa epístola à igreja de Éfeso. Então, nós vamos fazer uma breve leitura do verso 3, do verso 3 ao verso 9. Paulo diz assim, ó: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo Jesus. Eu acho essa carta ela é fantástica. Lutero dizia que a carta aos Gálatas para ele era a Catarina Vambora dele. A Catarina Vambora era a esposa dele, então ele estava querendo dizer que ele estava casado e ele amava a carta aos Gálatas. Talvez essa é a carta que eu estou casado hoje. A carta aos Efésios, porque ela relata bem o propósito da igreja, o propósito de nós cristãos e aquilo que Deus planejou para a sua igreja, né? E Paulo escreve essa carta, há quem diga, muitos estudiosos acreditam que não foi diretamente enviada para Éfeso, né? Há um problema nessa questão de para quem que foi, se foi para Éfeso ou não, há um problema nessa questão. Mas, enfim, a nossa Bíblia relata que é para os Efésios. E Paulo é o autor, né? Como o próprio texto já vem mencionando, né? Que ele é o apóstolo e ele é o apóstolo de Jesus Cristo, ele é chamado por Jesus Cristo, ele é escravo de Jesus Cristo. Então, Paulo ele vai relatando isso daí ao longo da carta. Então, é uma certeza que nós temos é que o próprio Paulo escreveu essa carta. E essa carta ele escreve dentro de uma prisão, né? Paulo está dentro de uma prisão em Roma, uma prisão domiciliar, e isso me faz pensar um pouco o que nós estamos vivendo. Parece que nós estamos vivendo quase a mesma coisa que ele.
acerca de uma prisão domiciliar. Mas é engraçado que Paulo, ele não se abate por estar diante de uma prisão domiciliar, não. Ele sabe que ali há uma oportunidade de pregar o evangelho. Mesmo preso, mesmo enclausurado, ele sabe que ali tem uma oportunidade de pregar o evangelho. E como que ele pregou o evangelho? Através dessa carta. Talvez ele não tinha noção do propósito naquele dia, naquela época, por que ele estava preso. Mas hoje nós sabemos, olha, que nós temos a carta aos Efésios. Então, nós devemos tirar dos momentos ruins, podemos dizer assim, que nós estamos vivendo, para pregar o Evangelho, para fazer algo de útil para o reino de Deus, para o reino de Jesus Cristo. Então, Paulo ele escreve essa carta para a igreja de Éfeso, como eu disse, não há uma certeza, né? Mas, enfim, e quem é Éfeso, né? Que cidade é essa? Há quem diga que era uma cidade importantíssima ali na Ásia Menor, era uma espécie de cidade portuária, ela era uma cidade turística ali na Ásia Menor, porque ali havia um templo, um templo à deusa Diana, a deusa da fertilidade, ali havia escola de magia, ali era o berço da filosofia também, então era uma cidade importantíssima naquela época e naquela região. Mas Paulo, no capítulo 19 de Atos, ele desembarca nessa cidade com uma missão de pregar o evangelho. E Atos 19 vai relatar que ele permanece por mais ou menos 3 anos ali pregando o evangelho. E tamanho foi o impacto da palavra de Paulo ali na cidade de Éfeso, que milhares de pessoas começaram a se converter ao evangelho. E essa cidade começou a mudar. Há relatos nas próprias escrituras que os próprios comerciantes ali que vendiam artesanatos de imagens começaram a ter problemas na sua renda porque já não estava conseguindo vender mais, porque o evangelho começou a tomar conta daquela cidade. As pessoas começaram a levar os seus livros de magia à vista de todos e começando a queimar esses livros. Tamanho foi o impacto do evangelho. E essa cidade viu uma espécie de avivamento naquela época. Talvez a nossa pergunta é: qual a solução para a nossa cidade, para o nosso país? Qual é a solução para a economia nossa? Qual é a solução para a nossa política? Nós podemos fazer essa pergunta e nós podemos querer questionar também, porque faz parte de nós isso. Mas a resposta para tudo isso é o Evangelho. Somente o Evangelho pode mudar a situação das pessoas. Eu não digo isso que tirando a responsabilidade das pessoas, dos políticos, da economia, não. Mas somente o Evangelho pode mudar a forma de pensar das pessoas. Somente o Evangelho pode mudar a forma das pessoas agirem. Então, o Evangelho é resposta para as nossas vidas, é resposta para o nosso país. Somente o Evangelho tem resposta para o nosso país. E Paulo, aqui ele prega o Evangelho cessantemente, ensinando, pregando o Evangelho. E houve um avivamento nessa cidade, uma mudança no pensamento dessa cidade. E essa cidade começou a se converter. Então, olha que magnífico que é o Evangelho. Ele tem o poder de mudar uma cidade, mudar a mente das pessoas. Então, essa é a cidade de Éfeso e a missão de Paulo foi pregar o evangelho nessa cidade. Uma cidade totalmente idólatra, mas que ao ouvir e ser impactados pelo evangelho começou a sentir a mudança e a transformação por meio do evangelho. Enfim, entrando no texto, a gente já viu e pensou um pouco no contexto, porque Paulo escreve o que era a cidade de Éfeso. E Paulo escreve essa carta, talvez alguns estudiosos pensem que havia um conflito entre judeus e gentios ali, mas não está claro na carta. O que eu vejo na carta ao ler é que Paulo ali está querendo encorajar os efésios. Porque se você ele no capítulo 2 ali, ele vai começar a falar porque os efésios estavam fracos, desanimados, porque Paulo estava preso. Então, Paulo provavelmente está escrevendo essa carta para trazer ânimo para eles, para mostrar o evangelho, porque eles foram chamados, o poder que era o evangelho, eles foram tirados de uma situação de
de filhos da ira de Deus. Ele vai falar, vocês eram filhos da ira de Deus, mas agora vocês agora são coparticipantes da família e da herança em Jesus Cristo. Então Paulo parece que tenta animar os Efésios. Então por isso que eu acho importante essa carta para nós. É um ânimo para nós essa noite. Paulo está querendo mostrar para nós que há algo muito maior e muito melhor que nos espera, que é o Evangelho. Então ele começa a louvar a Deus. Ele diz, ó, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E às vezes eu brinco que se fosse eu escrevendo essa carta, eu jamais ia começar a agradecer a Deus. Ah, jamais. Eu ia falar, gente, orem por mim porque eu estou preso. Eu acho que Deus se esqueceu de mim aqui nessa prisão, nessa casa, porque eu não consigo pregar o evangelho. Deus, ele me chamou, sou apóstolo, sou pregador do evangelho, mas eu estou preso, eu não entendo esse propósito de Deus para minha vida. Mas Paulo, ele entende que, ou melhor, ele vive aquilo que ele pregava. Lá na carta aos Romanos, ele fala, no capítulo 8, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, ele entende isso, ele entende que ali havia um propósito naquela prisão. Aquela prisão ele não estava preso por acaso, havia um propósito de Deus com aquilo. E o propósito nós temos hoje, claro, que é as cartas da prisão. Mas Paulo, naquela época, não entendia o propósito, mas ele sabia que Deus tinha um propósito. Então, há um propósito para tudo na nossa vida, seja nas coisas boas ou até mesmo nas coisas ruins. Tudo Deus tem um propósito, tudo está cooperando para o nosso bem. Então, ele agradece a Deus por Deus, na verdade, para Deus, ele louva a Deus porque ele tem abençoado ele. Então, ele diz que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ora, por que Paulo não está agradecendo por bênçãos terrenas? Por que Paulo não agradece por coisas palpáveis? Porque coisas terrenas passam. Coisas palpáveis, ela um dia se desfaz. Riquezas um dia acabam. Mas as coisas espirituais, elas são eternas. Por isso que Paulo fala de coisas espirituais, coisas eternas, coisas que esperam todos aqueles que creem em Jesus. Então ele louva a Deus porque Deus tem abençoado o seu povo com bênçãos espirituais. E é engraçado que a palavra e o verbo que ele usa é no presente. Ele diz que nos tem abençoado. Ele não está dizendo ele vai nos abençoar. Há algumas versões que falam que nos abençoou, mas nessas duas versões é algo concreto, é algo já realizado, algo que está sendo realizado já nas nossas vidas. Então Paulo está agradecendo por uma bênção que é diária. A bênção espiritual que Deus preparou para o seu povo é para todos os dias. Ela já foi concretizada, ela foi já efetuada. Na onde? Na cruz. É na cruz que essas bênçãos foi alcançada por nós. Por isso que ele fala em Cristo Jesus. Você pode ver no final do verso 3. Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então essas bênçãos veio por meio de Cristo, através de Cristo, através da cruz de Cristo. Então, ele começa a agradecer a Deus por bênçãos. Mas que bênçãos são essas? São bênçãos terrenas? Talvez Paulo estava agradecendo a Deus porque ele deu alguma coisa para ele, alguma coisa material. Não, mas Paulo vai relatar essas bênçãos que ele está agradecendo. No verso 4, ele já começa a relatar que bênçãos são essas. Ó. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Primeira bênção. Paulo começa a agradecer porque Deus o escolheu antes da fundação do mundo. Ora, vocês conseguem imaginar um Deus que criou todas as coisas, um Deus que criou o sol, a terra, os mares, tudo que existe. E esse Deus, antes mesmo de fazer todas as coisas, ele nos escolheu. Quão profundo é isso? Paulo está dizendo, ó, ele nos escolheu antes dele dizer, haja luz, ele já tinha nos escolhido. É a primeira bênção que Paulo está relatando. Segunda bênção, ele fala, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Então, essa bênção de escolha tem um propósito. É para sermos santos
e irrepreensíveis, ou seja, separados para Ele. Não foi uma escolha tipo, eu escolhi esse povo simplesmente por escolher. Não, há um propósito. Eu quero que esse povo seja santo, ou seja, separado para mim. E seja irrepreensível, ou seja, sem mácula, sem defeito, sem ter o que as pessoas dizerem ou falarem. Então, o propósito do nosso chamado é para que nós sejamos separados para eles, sem culpa, sem mancha, santos, irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Segunda bênção, adoção de filhos. Se nós pensarmos sobre adoção, alguém que é adotado é alguém que já não tem mais pai. Paulo está mostrando uma condição que nós éramos. Nós não tínhamos paternidade, mas agora, em amor, predestinados por meio de Jesus Cristo, agora essa paternidade em Deus, através de Jesus Cristo, foi retomada. Nós antes éramos uma espécie de bastardos, mas agora não, hein? Por meio de Cristo Jesus, nós temos um Pai. Um Pai que nos escolheu antes da fundação do mundo e que por meio de Jesus Cristo veio e nos adotou como seus filhos. Segunda bênção que Paulo está relatando. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Paulo está dizendo que foi segundo a boa vontade de Deus. Ou seja, não foi segundo aquilo que eu merecia, não foi segundo os meus méritos, mas segundo a boa vontade de Deus. Sua vontade para o louvor da glória de sua graça. Há um propósito nessa escolha. Há um propósito nesse chamado, há um propósito nessa adoção. E o propósito é o quê? Para o louvor da glória de sua graça. Nós somos chamados para o louvor dele, para o louvor da graça. Essa quão maravilhosa graça que grandes poetas relataram, os grandes poetas cristãos relataram. Maravilhosa graça que nos alcançou por meio de Cristo Jesus. Nós somos alcançados. E porque nós somos alcançados, nós o louvamos, nós o adoramos. A Ele a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. E ele vai continuar no verso 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados. Essas duas bênçãos aí estão interligadas uma à outra. Uma é o perdão de pecado e outra é o resgate, ou seja, ele paga as nossas dívidas e resgata nós. Esses termos é usado principalmente no direito, quando você paga uma dívida e resgata um escravo ou um preso. Então é a mesma terminologia que Paulo está usando para nós. Havia uma dívida e o próprio Cristo pagou com o seu sangue. E agora nós, como escravos do pecado, nós somos resgatados por meio de Jesus Cristo, por meio do sangue dele nós somos resgatados, nós temos a redenção e remissão dos nossos pecados por meio de Jesus Cristo. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Só voltando no verso 7, no finalzinho, ele diz, segundo a riqueza da sua graça, que derramou abundantemente sobre nós. Ou seja, ele não fala, ele derramou um pouquinho, mas abundante, é fora do comum essa graça que nos alcançou. É algo que não é limitado, é abundante. Ele veio e nos resgatou com essa grandiosa e maravilhosa graça. Pelo sangue de Cristo nós somos resgatados, nós somos remidos, perdoados os nossos pecados. E no verso 9 ele diz, desvendando-nos o mistério de sua vontade segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo Jesus. Ou seja, agora, por meio de Cristo, o propósito que Deus tinha antes da fundação do mundo, que é o que? O Evangelho. Ele foi desvendado, ele foi revelado a nós. Com bênção Deus tem para nós. E é nessas bênçãos que nós nos agarramos, nós nos apropriamos. É a bênção do Evangelho. Ora, como que nós podemos agora aprender e compreender o propósito da nossa vida diante de tudo que Paulo relatou?
Nós antes estávamos perdidos, mas agora nós temos uma paternidade. Antigamente, antes nós conhecemos a Cristo, nós éramos uma espécie de bastardo, mas agora nós temos uma adoção através de Cristo Jesus. E é por meio dessas bênçãos que nós devemos nos agarrar diante de tal crise. Talvez a crise que nós estamos vivendo, a igreja está vivendo, é porque não tem entendido a dimensão, né, e o tamanho e a profundidade dessas bênçãos que Paulo está relatando na carta aos Efésios. Se você ler essa carta inteira no capítulo 2, o verso 3, Paulo ele fala que vai orar, que se coloca de joelhos para que esse povo, que os Efésios, passe a compreender, passe a entender, que os olhos deles venham ser desvendados para compreender o quão grande amor desse Cristo Jesus. Se você vê no capítulo 3, ele fala, eu me coloco de joelhos para que os olhos de vocês sejam abertos para compreender qual a profundidade, a largura e o comprimento desse grande amor de Cristo Jesus. É hora de nós nos apegarmos ao Evangelho. O Evangelho tem resposta para nós. E essas respostas são contidas nas Escrituras. Eu não quero me estender demais, mas eu quero apenas salientar isso. Se apegue às bênçãos que o Evangelho tem para nós. Paulo fala de bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais não são coisas palpáveis, não são coisas que se vê assim, mas nós nos apropriamos por meio de Cristo Jesus através do Evangelho. Então, talvez as nossas crises tenham vindo à tona porque nós não compreendemos o que é o Evangelho e quão bênçãos e quantas bênçãos esse Evangelho trouxe a nós através de Jesus Cristo. Então, que nessa noite, vocês e nós, juntamente comigo, claro, venhamos se apegar ao que esse Evangelho tem para nós. Não é coisa palpável, não é coisa que se desfaz, mas são bênçãos espirituais. São coisas que a traça, a ferrugem lá não corrói. São coisas eternas. Que nós viemos nos agarrar a essas bênçãos, que são as bênçãos concedidas por meio de Cristo Jesus, ao Evangelho. E eu quero trazer para vocês uma espécie de propósito para vocês lerem essa carta. Esse é o propósito que eu quero trazer para vocês, que vocês leiam essa carta e comecem a prestar atenção em cada verso. Paulo ele está falando de bênçãos, e em cada verso ele fala dessas bênçãos, ele relata, ele decifra essas bênçãos magnificamente. Então, que vocês venham se realmente ler essa carta e ver quão glorioso é esse evangelho, que muitas vezes nós sequer compreendemos. E nós temos a resposta nesse evangelho para as nossas crises, não somente na crise que nós estamos vivendo, né, de pandemia, mas todas as crises. O evangelho ele tem resposta para nós. Amém? Eu quero terminar essa breve reflexão, né, com uma oração, né, oração para que Deus venha realmente dizer a mesma oração que Paulo fez para os crentes de Éfeso. Eu quero fazer para que Deus venha desvendar esses nossos olhos para compreender quão magnífico é esse evangelho, quão glorioso é esse evangelho. Amém? Deus, por meio do teu filho Jesus Cristo, nós fazemos essa oração, ó Pai. Nós pensamos e compreendemos um pouco do que o seu evangelho ele nos traz, as bênçãos que o teu evangelho ele tem para nós. Que o Senhor venha, assim como Paulo se colocou de joelhos, ó Pai, para que os cristãos de Éfeso pudessem compreender a profundidade e quão glorioso é o teu evangelho. Assim eu te peço, Senhor, que o Senhor venha desvendar os nossos olhos, abrir os nossos olhos, ó Pai, para compreender a grandeza, o tesouro que há no teu evangelho. Senhor, nos ajude diante dessa crise. Senhor, talvez muitos buscam resposta em coisas, ó Pai, mas somente o teu evangelho tem resposta para as nossas grandes crises. Que o Senhor venha
nessa noite, trazer a resposta que nós precisamos. Nosso coração venha a ser acalmado, Senhor, a nossa alma venha a ser acalmada. Senhor, muitas vezes, como Davi relatou nos Salmos, a nossa alma está abatida, está aflita, Senhor. Mas nós cremos que um dia nós louvaremos ao Senhor. Cremos que um dia isso tudo irá passar, Senhor. E o que o Teu Evangelho tem é coisas eternas. Que o Senhor venha nos ajudar, Senhor. Não somente hoje, mas para todos os dias o Teu Evangelho venha fazer parte, Senhor. É o que eu te peço por meio do Teu Filho Jesus Cristo, Deus. Amém, Jesus.